Oi, tá começando mais um desafio dos inscritos. Hoje eu vou atender ao desafio da inscrita Graciane Soares, que me sugeriu o espetacular fotógrafo Pedro Nakamura. Olha como é o tratamento de pele desse cara. Vamos lá? Então vamos lá. Agradeço mais uma vez ao brilhante fotógrafo Pedro Nakamura por ter topado participar aqui do quadro Desafio dos Inscritos. Ele me enviou gentilmente a sua foto em RAW. Você está vendo agora na tela o Instagram dele. Olha que fotos maravilhosas, olha como ele trata a pele das modelos de forma genial e muito profissional. E claro, eu sempre falo por aqui que tem 1000 formas de você conseguir efeitos similares no Photoshop e no Lightroom. Muito provavelmente o que eu vou mostrar aqui não é exatamente o que ele fez, mas o importante é a gente mostrar técnicas novas para vocês inscritos do canal Tratando Foto. E se você, inscrito do canal Tratando Foto, quer sugerir um fotógrafo, basta enviar um e-mail para canaltratandofoto@gmail.com dizendo o nome do fotógrafo, a página do Instagram dele e de preferência mandando 2 ou 3 imagens para eu fazer a solicitação para esse fotógrafo aí. E vamos lá, sem perder mais tempo, eu tô aqui com a imagem da esquerda, é a imagem que a gente extraiu do Instagram dele, a imagem finalizada. A imagem da direita, a imagem em RAW. Eu vou começar fazendo um crop, um corte, a gente vai cortar um pouquinho aqui na parte de cima da testa e embaixo dos ombros, nada demais. Muito bem, agora a gente pode ver que essa foto, a foto do Instagram está mais quente, né? Eu vou aumentar um pouco a temperatura aqui, para deixar ela não tão fria, ok? E dar um tiquinho a mais de colorir, vou para 10. Acrescentar um pouquinho de magenta a essa imagem. A exposição da foto está maravilhosa e vou aumentar um pouco de contraste, tá? Até realmente a relação entre as partes mais claras e mais escuras da imagem ficar mais parecido. Eu acho que 20 aqui tá legal. Beleza, eu vou aumentar também os brancos da imagem, ok? Eu quero que as partes mais próximas do branco absoluto fiquem mais claras. Então, mais ou menos algo como 20 aqui também. E como o tratamento de pele dele expõe muito a textura, né? Eu vou justamente aqui pro ajuste de textura, aumentar essa textura. É comum a gente diminuir textura quando a gente quer suavizar a pele, mas nesse caso não, ele quer expor a textura, claro que através de um tratamento muito profissional que a gente vai fazer no Photoshop daqui a pouco. Então eu vou colocar só mais um tiquinho de textura para a pele popar mais. Legal! Vamos aproveitar o Lightroom aqui para tonalizar a pele dela. A gente vai fazer a textura da pele no Photoshop, mas a tonalização a gente pode fazer aqui no Lightroom. Podemos ir para o menu HSL e eu vou mexer aqui um pouco na matiz, na cor em si do laranja, que é geralmente onde paira, a tonalização de pele de uma pessoa. Laranja, vermelho. Então aqui no laranja eu vou diminuir um pouquinho para deixar a pele mais próxima do vermelho. Se eu diminuir demais, olha como ela fica mais avermelhada. Então, menos 10 está ok, beleza. Agora na saturação, eu vou tirar a saturação, estou achando que a pele está muito saturada, tirar um pouquinho de saturação do laranja e também do vermelho. Massa. E na luminância, ou seja, a cor mais clara ou mais escura, eu vou deixar os vermelhos mais escuros e os laranjas também. Beleza, antes do menu HSL e depois. Agora eu vou aqui para tonalização dividida. Eu estou achando que as partes mais escuras dessa imagem estão com essa tonalização mais próximo do amarelinho aqui, daquela matiz 50. Então eu vou aqui nas sombras, tá? Onde diz matiz, eu vou colocar 50, esse amarelinho aqui, e eu vou aumentar a saturação até eu achar que está mais próximo da cor da pele dela. Acho que assim já está bem mais próximo, antes e depois. E para finalizar aqui no Lightroom, eu vou na aba Detalhe e vou aumentar um pouco mais a nitidez. A imagem já está super nítida, mas repito, como a gente vai enfatizar os detalhes, os poros da pele, eu vou colocar mais nitidez. Beleza, agora eu vou exportar essas duas imagens para o Photoshop e vou colocá-las lado a lado para a gente começar a fazer o tratamento da pele. Se eu estou no Lightroom, quero mandar uma imagem para o Photoshop, basta apertar Ctrl E. Beleza, uma vez aqui no Photoshop colocando as imagens lado a lado, eu percebo que a gente pode dar uma pequena mexidinha na tonalização dessa pele aqui, só para realmente deixar ela bem próxima dessa aqui. Jogo rápido mesmo. Eu vou aqui criar uma camada de matiz saturação,
certo? Aqui eu vou colocar para ele afetar os vermelhos. E na matiz eu vou colocar um valor negativo, mas bem pouquinho. -2, eu acho que está legal. E vou remover um pouco a saturação. -10. Ok, agora não tenho mais o que reclamar. Antes e depois. Show! A primeira coisa que a gente vai fazer é remover as espinhas, certo? Principalmente as espinhas maiores. E esse é um trabalho que pode demorar de minutos até horas. Como eu não quero que esse vídeo fique tão grande, eu vou mostrar como é que é o processo. Depois eu vou adiantar até eu ter terminado a maior parte do que eu pude fazer em relação à remoção de espinhas. Mas quanto mais tempo você perder fazendo isso, melhor a textura da pele vai ficar. Basicamente é o seguinte, vou criar uma camada nova, né, transparente. Okay. Vou dar um zoom aqui. E aí eu utilizo duas formas. Uma forma mais rápida, que é através da ferramenta pincel de recuperação para manchas. Tenha certeza que você está colocando aqui, ó, mostrar todas as camadas, certo? Você dá uma passadinha e geralmente ele faz um bom trabalho, como ele fez aí. Às vezes você vai dar uma passada e ele vai fazer um círculo, vai ficar meio feio. Mas nesse caso aqui está tudo dando certo. Ó, agora aqui eu já não gostei, então eu vou apertar Ctrl Z e nesses casos eu não uso essa ferramenta, eu uso a ferramenta de baixo, pincel de recuperação, onde eu marco uma região aqui próxima apertando Alt e passo, e aí ele faz, marcar uma região próxima, ele faz a correção de forma perfeita. Então é isso, você vai pouco a pouco tentando se livrar dessas espinhas maiores aqui para resolver esse problema. Você pode até ir com a pincel de recuperação para manchas e se tiver algo que não fique tão legal, você vai para outra ferramenta. Então eu vou adiantar o vídeo e a gente se vê daqui a pouco. Beleza, no final o meu trabalho ficou assim, ó, antes e depois. Vamos dar uma olhada um pouquinho mais de perto. Antes e depois. Acontece que, quando a gente faz esse trabalho de remoção de espinhas, algumas partes perdem até um pouco a textura. A gente vê que essa parte aqui está um pouquinho mais lisa, né? Certas partes da testa também. Então o que a gente vai fazer agora é tentar colocar um pouco de textura nessas partes que não tem textura. E é bastante simples. Eu vou criar uma nova camada, ok? Vou preencher essa camada com cinza 50%, vou apertar Shift F5 para a função preencher e onde diz conteúdo eu vou colocar cinza 50%. Nesse caso já está e aperto Enter. Agora eu vou para um filtrozinho chamado Camera Raw. Então vou aqui em filtro, filtro do Camera Raw. Aqui eu vou aplicar granulado, nesse caso aqui está na aba Efeitos. Vou colocar, como é uma imagem grandona mesmo, vou colocar no máximo a quantidade de granulado. Colocar também o tamanho no máximo. Não sei se dá para ver no YouTube, eu vou dar um zoom, ó. Já tem um grãozinho aqui. E a aspereza eu vou deixar aqui em 50%. Mas isso vai variar de acordo com a sua imagem. O que a gente quer é colocar um pouco de textura de pele nas partes mais lisas. Então vou apertar em OK. Beleza. Agora eu vou mudar o modo de mesclagem para o modo sobrepor ou overlay. Aqui está. Estou achando a textura um pouco áspera demais, então eu vou aplicar um desfoque gaussiano nessa textura aqui. Então vou em filtro, desfoque, desfoque gaussiano, o desfoque mais famoso do Photoshop. E vou aplicar um pouquinho de desfoque, acho que 0,8, só para não ficar tão áspero. Claro que eu estou aplicando essa quantidade de grão na imagem inteira e obviamente não é isso que eu quero. Então eu vou criar uma máscara, vou criar uma máscara preta para já ocultar tudo aqui dessa camada, apertando Alt e clicando em criar máscara. E agora eu vou para o pincel ou B, certo? A cor vai ser branca, uma vez que a gente vai estar pintando em uma máscara preta. O fluxo e a opacidade vou colocar mais baixo, coisa de 10%. A opacidade pode ser 100%. Vai ser um pincel redondo macio com a dureza em 0%. E eu vou, ó, pintar nos locais que não tem tanta textura. Ó, estou trazendo de volta a textura de certos locais desse rosto. Olha o antes e depois. Show! Agora eu vou igualar um pouco, né, dar uma padronizada nessa textura de pele, fazendo a seguinte técnica. Eu vou renderizar todas as camadas em uma só, apertando Ctrl, Shift, Alt e E. Então agora tudo está renderizado aqui, ok? E eu vou fazer alguns procedimentos nessa camada.
Vou apertar Ctrl I para inverter. Olha como ela vai ficar fofinha, a modelo. Só que não. Agora eu vou mudar o modo de mesclagem de normal para luz brilhante. Poderia ser sobrepor também, mas eu gosto mais do resultado da luz brilhante. Vou aplicar agora um filtro de alta frequência ou High Pass. Então, filtro, outros, alta frequência. Vou colocar uma quantidade generosa aqui de pixels para a gente ter bastante textura mesmo. Eu gosto de 16. Tem que ficar um pouco estranho mesmo a imagem para o efeito dar certo, tá? Vou colocar 16 aqui. E agora eu vou aplicar um desfoque gaussiano nele. Filtro, desfoque gaussiano. Com um valor mais baixo do que o valor que a gente deu. Deixa eu testar 7, 8. 8 tá bacana. Olha como a textura fica bem padronizada, bem equilibradazinha. E agora, eu vou aplicar uma máscara para só colocar isso em partes estratégicas do meu rosto. Então, mais uma camada, mais uma máscara preta, apertando Alt. Vou para o pincel, já está, branco já está, fluxo 100%. E vou passar para dar essa equilibrada aqui, ó, no rosto da modelo. Agora eu quero colocar essa textura mais à flor da pele, certo? O tratamento do Pedro consiste em mostrar bastante a textura da pele. Então, eu vou renderizar mais uma vez todas as camadas, apertando Ctrl, Shift, Alt, E. Vou criar mais uma camada de alta frequência. Vou colocar uma medida em que eu consiga ver bem a textura da pele, certo? Nesse caso aqui, 6 se aplicou bem para mim. Ó, os olhos também, eu vou deixar os olhos mais nítidos também com essa iniciativa. Vou para o modo sobrepor ou overlay. Olha para a testa e para a bochecha como a textura, ó, ela popa, ela aparece. Só que eu não quero também que atinja o rosto inteiro. Eu vou querer só onde tem a textura e nos olhos também. Então vou fazer o seguinte, eu vou copiar a máscara da camada inferior, apertando Alt, clicando e arrastando, certo? E eu vou adicionar, clicando aqui na máscara, indo para o pincel, e tudo pode estar em 100%, nos olhos, para os olhos brilharem também. Um pouquinho da sobrancelha também, que eu notei que é o caso aqui da foto dele, ó. Antes e depois, olhando para a textura da pele, da testa, antes e depois. Agora eu vou aplicar a técnica da separação de frequências para a gente poder ser mais cirúrgico, porque como eu falei, é um tratamento de altíssimo nível e denota tempo e paciência para ficar bacana. Então a gente nota que tem algumas falhinhas por aqui, a gente nota que tem luzes, mas nessa parte aqui, ó, ele produzir uma iluminação mais homogênea aqui na testa também, e na separação de frequências a gente consegue fazer isso de uma forma mais bacana. Eu já tenho uma ação de separação de frequências, mas para ser mais didático eu vou fazer a técnica da forma manual. Vou renderizar todas essas camadas em uma só, apertando Ctrl, Shift, Alt e E. Então já estou com uma cópia, vou apertar Ctrl J para ter duas cópias, tá? Essa primeira camada eu vou chamar de desfoque, e essa segunda camada eu vou chamar de textura. Vou ocultar a camada de textura. Vou desfocar a camada de desfoque com o desfoque gaussiano. Vou aplicar uma quantidade de desfoque em que a gente realmente só tenha a textura, não tenha tantos detalhes. Acho que 20 pixels está bom. Vou ativar a camada de textura, clicar nela, imagem, aplicar imagem. A camada alvo vai ser a camada desfoque. Modo de mesclagem, subtrair, a escala é 2 e o deslocamento 128. Aperto OK e modo de mesclagem, luz linear. E agora a gente tem a imagem igualzinha como estava antes, só que dividida em uma só com a textura e outra só com as cores, com as tonalizações da pele. E aí vamos lá, eu vou começar corrigindo aqui as texturas que eu estou vendo que ainda tem pequenas falhas. Então, eu estou vendo aqui, por exemplo, que aqui a gente tem uma falhinha, e aí é muito fácil. Eu vou para a ferramenta Carimbo, certo? Stamp Tool. Eu quero, quando eu for clonar com a ferramenta Carimbo, atingir apenas a camada atual, ok? Isso é importante. E vou fazer um clone, eu vou apertar Alt para marcar alguma região daqui, e vou pintar por aqui. Beleza? Agora eu vou aqui na camada de desfoque, vou criar uma camada transparente. Vou dar uma igualada nessa tonalização de pele aqui, ó, tá escuro e claro, eu quero um meio termo aqui. Então eu vou com o pincel B, vou apertar Alt e clicar por aqui para clonar essa cor um pouco mais clarinha, colocar um fluxo de 10%,
Vou dar umas pinceladas aqui, ó, só para dar uma igualada nessa cor antes e depois. Ficou mais bacana a transição. Agora eu vou criar uma nova camada transparente para cuidar justamente dessa iluminação branca aqui que está mais bonitinha no rosto da foto do Instagram. Vou criar agora uma cor branca, certo? Vou apertar D para transformar as cores de frente e fundo em preto e branco e X para inverter. E agora eu vou dar umas pinceladinhas aqui, ó, só para dar uma clareada, para dar uma iluminada de forma mais bacana, mais consistente. E o mais legal é que eu estou afetando apenas a cor da pele e a textura fica intacta antes e depois. E para finalizar, se for do seu interesse deixar essa textura ainda mais latente, uma vez agora que está um pouquinho mais equilibrado, você pode repetir o procedimento. Renderiza todas as camadas apertando Ctrl, Shift, Alt, E, vai aqui em Filtro, Outros, Alta Frequência, vai aplicar uma quantidade de pixel que você veja que as coisas fiquem mais para frente, né? Os detalhes fiquem mais para frente. Coloquei 2 pixels. Vamos para o modo sobrepor. Vou copiar a camada que a gente utilizou na última vez que a gente utilizou a High Frequency, né? A alta frequência. Vou apertar Alt e clonar aqui, ó. Dá uma olhada no resultado antes e depois. E a foto veio do Lightroom assim. E depois do nosso tratamento, ela ficou assim. E é assim que eu faria para me aproximar ao estilo de tratamento do incrível Pedro Nakamura. Se o Pedro, inclusive, quiser, ele pode deixar na descrição aqui mais ou menos a forma com que ele trabalha, se eu fui pelo caminho que ele utilizou, ou se ele vai para outros meios completamente diferentes, ele fica à vontade para comentar aqui então. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, que toda semana tem vídeo novo no canal tratando foto. Meu Instagram está aí na tela, muito obrigado por sua atenção e boas fotos.